A aula de hoje será sobre porcentagem. E conforme alguns dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 90% dos casos de câncer no pulmão têm como responsável o tabagismo. 33% da população mundial fuma. 25% das doenças vasculares são causadas pelo hábito de fumar. 12% da população mundial feminina fuma e 50 doenças diferentes são causadas por consumo de derivados de tabaco. Além disso, a fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas. A nossa aula não é sobre o tabagismo, é sobre porcentagem, mas aqui eu trouxe uma informação de como elas podem aparecer no nosso cotidiano. Então, fique bem atento, papel e caneta, porque a nossa aula já vai começar. Olá, pessoal, bem-vindos ao canal, então, da professora Daniele Garcia. Hoje, como foi dito aí no começo da aula, nós vamos tratar sobre o tema de porcentagem e eu apresentei aí uma situação, que foi disponibilizada lá pelo Instituto Nacional do Câncer. Inclusive, eu vou deixar o link aí para vocês consultarem a informação na íntegra, e verificar lá o que eu trouxe para vocês para a gente poder explorar essa questão da porcentagem, tá certo? Então, o que é, na verdade, essa porcentagem? Você já deve ter visto em diversas situações ali, quando você, de repente, vai fazer uma compra, se essa compra for parcelada ou se essa compra for à vista, você vai ter um percentual lá de desconto, ou se de repente você tem um atraso em algum pagamento e aí aquilo vai te gerar de repente um acréscimo e esse acréscimo vai ser calculado em cima de alguma porcentagem. Então você já deve ter visto em muitas das situações essa simbologia, que representa ali a situação do quê? Da porcentagem. E aí como que você lê, esse símbolo? Você lê justamente porcento, que significa o quê? Por 100. E o que é esse por 100? É quando você vai fazer uma divisão, ou seja, você vai ter uma fração onde o seu denominador vai ser igual a quanto? Igual a 100, tá certo? Então, esse é o início, a introdução para que a gente possa compreender. Lá no início do vídeo, mais uma vez, como foi dito, ele nos informa que o quê? 33% da população mundial, o quê? Fuma. E o que é esse 33%? Nada mais é do que 33 sobre 100. E o que ele quer dizer? Que em 33 em cada 100 pessoas são o quê? Fumantes, tá ok? Depois ele traz uma outra informação lá, que 90% dos casos de câncer no pulmão tem como responsável o tabagismo. Então, o que é esse 90%, É o 90 sobre 100. E aí, mais uma vez, que 90 em cada 100 casos de câncer no pulmão são o quê? Causados pelo tabagismo, tá bom? Então, mais uma informação para ver se vocês conseguiram compreender bem, Então, ele fala lá que 12% da população mundial feminina fuma. Então, mais uma vez, o que é esse 12%? É o 12 sobre 100. Então, ou seja, 12 em cada 100 mulheres fumam, tá certo? Então, essa é a representação aqui para você começar a destrinchar, vamos dizer assim, você começar a realizar os seus cálculos. Antes de eu dar um exemplo para vocês do cálculo de porcentagem, eu quero falar a respeito para vocês das repartições ali, Então, isso daqui que eu trouxe para vocês, eu vou detalhar e vou mostrar que isso aqui são gráficos, A melhor representação quando a gente trabalha com porcentagem é com o gráfico de setores, porque ali você consegue analisar e verificar cada parte, que foi dividido ali a sua situação, problema. Então, quando você tem lá, o gráfico de setores em si todo preenchido, vamos dizer assim, Então, ou seja, ele está todo completo, ali o seu círculo do seu gráfico, então isso representa o quê? Os seus 100%. Tá certo? E o que é o seu 100%, Então, nada mais é do que o quê? Deixa eu colocar aqui para vocês. É o 100 dividido por 100, tá certo? E isso aqui é igual ao quê? Igual a 1, tá certo? O seu 1 inteiro. Então, é isso que ele quer representar para que você consiga ter dimensão ali das proporções
quando a gente fala, né, 50%, 30%, 10%, enfim, aí onde que eu consigo mensurar essas informações? Você vai mensurar através do seu gráfico de setores, tá? Aqui eu já trouxe o que? Um gráfico, né, em si de setores, mas aí o que vale, né? Ele está aqui repartido ao meio, então isso quer dizer o quê? Que essa representação aqui, ó, deixa eu pintar aqui para vocês conseguirem compreender, né? Ela vale quanto? 50%, tá certo? Então, eu tenho 50% desse lado, mais 50% deste lado, que vai me dar quanto? O 100%, né? E como que eu faço essa representação dos 50%? A mesma coisa. Então, ó, 50% é a mesma coisa que 50 dividido por 100, né? E 50 feito a divisão por 100. Então, aqui você pode trabalhar o quê, né? Simplificando as frações. Então, se você simplificar 50 dividido por 50 vai te dar 1, e 100 dividido por 50 vai te dar quanto? Vai te dar 2. Então, ou seja, é o meio, a metade, tá certo? Então, é mais uma forma para você conseguir já começar a mensurar e até mesmo para futuramente você efetuar até mesmo cálculos de porcentagem de cabeça, tá certo? Outra demonstração que eu trouxe aqui é um gráfico de setores divididos o quê? Em 4 partes. E aí, o que é esse total, né? Então, mais uma vez, é o seu total de 100 dividido o quê? Em 4 partes. E aí, essas 4 partes aqui, a gente destaca ela sendo, né, de qual valor? De 25%, porque se você fizer a sua divisão aí de 100 dividido em 4 partes, você tem o quê? 25%. E aí, mais uma vez, né, como é que eu faço essa representação? Então, 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, certo? Posso simplificar aqui mais uma vez a minha fração, vou simplificar ela por 25, e aí eu vou ter o quê? 1/4, tá certo? Então, ou seja, 25% ali de um gráfico é a mesma coisa que 1/4 dessas repartições. E aí, como que você, inclusive, até constrói esse gráfico de setores, caso você algum dia esteja fazendo alguma atividade, certo? Você vai usar uma régua como essa, né, que é o transferidor, né? Então, é ela que te ajuda a fazer as medições e os cálculos lá certinho para que você tenha as proporções corretas da divisão. Mas aqui na nossa aula eu não vou dar, né, como você vai calcular, como que você faz essas repartições. Eu só estou trazendo essa questão de porcentagem para que você tenha noção e consiga começar a compreender essa questão das proporções, tá certo? E aí a gente vai começar a fazer os cálculos agora. Então, o nosso primeiro exercício, ele fala o quê, né? Para que você calcule 20% de 84. Então, você vai escrever, né? O que é esse 20% de 84? Então, primeiro a gente vai transformar esse seu 20%, tá ok? Num número que? Decimal. E aí, feito essa transformação desse número decimal, você vai fazer a multiplicação por 84. Então, eu vou te ensinar a fazer o cálculo de 2 maneiras e você veja a melhor forma que você consegue compreender para poder fazer o cálculo, tá certo? Então, o que é o 20%? Então, é o 20%, tá ok? É a mesma coisa que 20 sobre 100. Eu faço aqui a minha divisão, 20 dividido por 100, então, na verdade, eu posso cancelar aqui os zeros, tá certo? E aí, você observa que o 10, você tem o quê? Apenas um zero, né? Vamos dizer assim, para facilitar a compreensão. E aí, você vai deslocar a vírgula, que a gente chama, da sua direita para a sua esquerda. Então, você tem uma vírgula, né, imaginária nesse ponto, e você vai deslocar o quê? Quantas casas para a sua esquerda? Apenas uma casa. Então, a sua vírgula vai parar exatamente aonde? Aqui. Então, 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,2, tá certo? Se você não conseguiu compreender, faça a divisão aí que você vai chegar nesse mesmo resultado. E aí, agora sim, você faz 0,2 vezes 84. Então, você vai fazer lá, né? 84 vezes 0,2, tá certo? Eu vou fazer aqui no cantinho agora, ó. 84 vezes 0,2. 2 vezes 4 são 8. 2 vezes 8 são 16, tá certo? Pula a casa aqui da unidade que nós já resolvemos e vamos resolver aqui a próxima casa. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 8, 0. Faço a soma,
8, 6 e 1. E uma casa depois da vírgula, porque aqui eu estou fazendo a multiplicação por números decimais, então eu vou deslocar mais uma vez da minha direita para a minha esquerda apenas uma casa. Então, vai vir aqui, uma tá aqui, né, tá zerando, então vem para aqui. Então, é a mesma coisa aqui, 16,8. Então, 20% de 84 é igual a 16,8, tá certo? Vamos para um próximo exemplo. Opa. Deixa eu pegar esse aqui que eu acho que tá mais fácil, ó. Deixa aquele por último. Então, agora eu tenho aqui, ó, 40% de 12. Então, mais uma vez, o que é esse 40%? Então, 40% é igual a 40 dividido por 100. Cancela aqui os zeros, eu posso eliminar, simplificar. Mais uma vez, da minha direita para a esquerda, eu vou deslocar apenas uma casa, tá certo? Então, a minha vírgula para aqui na frente é a mesma coisa que 0,4. Faço agora a multiplicação de 12 vezes 0,4. Então, 12 vezes 0,4. Então, 4 vezes 2 são 8, 4 vezes 1 são 4. Vou para o próximo. 0 vezes 2 são 0 e 0 vezes 1, 0. Ok? 8, 4 e 0. Uma casa depois da vírgula, certo? Então, mais uma vez, da minha direita para a esquerda, eu vou deslocar apenas uma casa. Então, 40% de 12 vai me dar quanto? 4,8, né? 0 à esquerda a gente não faz a leitura. Então, essa é uma maneira que você tem para você calcular ali a porcentagem, ou seja, é transformar a sua porcentagem em um número decimal, certo? Uma outra maneira também que eu gosto de calcular é essa que eu vou passar para vocês agora. Então, eu tenho aqui, né, 55% de 21. Então, mais uma vez, 55% é a mesma coisa que 55 sobre 100. E aí, se você não tem muita facilidade com os números decimais, como eu acabei de colocar no exemplo anterior, tá certo? Você pode fazer através do quê? De uma multiplicação convencional, normal, que você costuma fazer, e o resultado você divide por 100. Aqui, se eu for transformar, né, 55 por 100, no caso, em um número decimal, eu vou deslocar quantas casas? 2 casas, então eu vou contar da minha direita para a minha esquerda 2 casas, então vai ser aqui no caso 1, 2, a minha vírgula para aqui na frente, então isso é a mesma coisa que 0,55, tá certo? E aí, se você fizer agora vezes 21, já vai chegar no resultado. Ou então, você pode calcular através do quê? 55 vezes 21 dividido por 100, certo? E aí, você faz a multiplicação aqui de 55 vezes 21 e o resultado você depois faz a divisão por 100. Então, vamos lá. 55 vezes 21. Eu vou fazer por decomposição, que eu acho que é mais rápido, tá? Então, 55 vezes o 21 é a mesma coisa que 10, mais 10, mais 1. Então, 55 vezes 10 eu tenho 550, 55 vezes 10 de novo, mais 550, mais 55, tá certo? Agora eu faço uma soma, 550 mais 550 mais 55. Opa! Aqui é 0, tá, pessoal? Então, 0 mais 5 são 5. 5, 10, 15, vai 1. 5, 10 com 1 que foi? 11. Então, o resultado disso vai ser quanto? 1.155. Então, 1.155. Se você não consegue compreender essa multiplicação aqui que eu fiz por decomposição, tem até um vídeo aqui no nosso canal, vale a pena você assistir. Se não, você faz do seu jeito tradicional, você vai multiplicar 55 vezes 21 e você vai chegar no mesmo resultado que o meu, tá bom? E aí, agora, o que eu faço? Uma divisão por 100. E aí, você vai adotar a mesma regrinha, você vai andar da sua direita para a esquerda, quantas casas? 2 casas para resolver. Então, vai ser lá, né, saindo daqui,
uma, duas. A sua vírgula para aqui, então é a mesma coisa que 11,55. Então, 55% de 21 é igual a 11,55, tá certo? E aí eu vou colocar mais um exemplo para a gente poder finalizar dessa mesma forma. 35% de 72. Então, você já viu que 35% é igual a 35 dividido por 100. Você pode fazer, né, duas casas da direita para a esquerda, então vai ser uma, duas, é a mesma coisa que 0,35. Ou você faz, né, 35 vezes 72 dividido por 100. Então, vou fazer lá, 35 vezes 72. Deixa eu pegar um rascunho aqui. 35 vezes 72. Vamos fazer do jeito tradicional. 2 vezes 5 são 10. 2 vezes 3 são 6, com o que foi 7. Pulo a casa já da unidade. 7 vezes 5 são 35, vão 3. 7 vezes 3, 21. 22, 23, 24, certo? Soma 0, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sobe 1, 4 mais 1, 5, 2. 2, 520, tá certo? Então, 2, 520. Agora eu faço uma divisão por 100. E vou andar da direita para a esquerda quantas casas? 2 casas, tá certo? Então, vamos lá. 1, 2. Então, 25,20. Então, 35% de 72 é igual a 25,20. Então, são duas maneiras que você tem aí de calcular. Veja a maneira mais simples que você tem, que vocês têm mais habilidade. Comece a treinar os exercícios para que você fique assim, craque na porcentagem, e você vai ver que com o tempo você vai começar até a calcular de cabeça, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Dúvidas e sugestões, coloque aí no comentário e eu vejo vocês na próxima aula. Muito obrigada!